Lucas capítulo 1, do 67 ao 80. Este é um dos salmos registrados no Novo Testamento. O que temos aqui é um salmo, é um cântico inspirado por Deus. O cântico de Zacarias, que é conhecido pela primeira palavra que no original é usada, e particularmente pela palavra da tradução latina. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, mas uma das traduções mais populares foi a Vulgata Latina, e esse cântico ficou conhecido na história, na tradição da igreja como Benedictus. De Maria é Magnificat, nós explicamos isto na última vez, na última mensagem, e de Zacarias é Benedictus, porque é como ele começa: bendito seja o Senhor Deus de Israel. E nós queríamos falar nesta noite sobre o Deus bendito eternamente. O Deus bendito eternamente. Assim está escrito na palavra de Deus, Lucas 1, 67 em diante. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, desta vez para suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, para essa meditação, para esta mensagem que vamos ouvir. Pedimos que faças calar o nosso coração, estejamos atentos, ó Deus, para que através dessa mensagem possamos aprender como nós devemos bendizer o nosso Deus e por quê. Porque precisamos sempre bendizer o nosso Deus e porque Ele é bendito eternamente. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Deus bendito eternamente. Este é o título da nossa mensagem. Meus irmãos, nós já mencionamos em uma mensagem anterior que alegria é uma das palavras-chave no Evangelho de Lucas e que os acontecimentos que circundam o nascimento do Salvador estão entre aqueles em que essa alegria é mais proeminente. Em Lucas, essa alegria da encarnação se expressa notadamente pelos cânticos registrados nos 2 primeiros capítulos. As narrativas do nascimento de Jesus, elas estão recheadas de música, e especialmente os antecedentes do nascimento de Jesus. São ao todo, na verdade, 4 cânticos, 2 curtos e 2 longos. Já falamos do curto louvor de Isabel, que cantou a bem-aventurança dos que, alcançados pela graça, creram nas promessas e se submeteram à vontade do Senhor, que está aí nos versos 42 a 45. Também nós estivemos vendo no Cântico de Maria, um longo salmo, onde
como a mãe do Salvador magnificou, isto é, engrandeceu, enalteceu a Deus pelos seus poderosos feitos, pelos quais ele abateu os soberbos e exaltou os humildes. Agora, Zacarias, pai de João Batista, no momento do seu nascimento, bendiz o Senhor pela libertação do seu povo, para que o seu povo pudesse adorá-lo desimpedidamente. Bendizer é falar bem, elogiar, louvar. Deus deve ser elogiado por nós, né? É quando você fala e exalta uma característica, uma qualidade que a pessoa a quem você exalta tem. Não há outro que seja tão digno de nosso louvor, de nossa adoração, de nossos elogios, quanto o Senhor nosso Deus. Para nós entendermos o contexto desse cântico, desse salmo de louvor ao Senhor, nós precisamos nos relembrar da história que começa no capítulo 1, lá nos primeiros versículos, onde Lucas, você pode acompanhar a partir do verso 5 do capítulo 1, Lucas havia narrado que o sacerdote Zacarias era pai de João Batista, e ele, por sorteio, estava orando no santuário, naquele lugar que fica diante do altar do incenso, e quando ele teve uma visão, quando ele cumpria exatamente esse seu turno sacerdotal no santuário, e nessa visão o anjo Gabriel lhe apareceu, ele anunciou que ele e Isabel, que era estéril, e sendo eles velhos, teriam um filho, no verso 13, sendo que, além de Isabel ser estéril, ambos eram avançados em dias, como diz o verso 7. E conforme a palavra do anjo, o nascimento daquele menino traria prazer e alegria, não só para os pais, mas também para muitos em Israel, conforme o verso 14. Só que Zacarias, ele duvidou da promessa, e sua pergunta revela essa dúvida, essa incredulidade, na verdade. Ele diz no verso 18, como saberei isto? A ideia é, como que eu posso ter certeza de que isso é verdade? A sua pergunta, como nós já falamos na mensagem anterior, é diferente da pergunta que fará Maria, que haveria de fazer Maria. Ela pergunta, como acontecerá isto? Porque não tem relação com homem algum. Ou seja, ela só quer saber como acontecerá, mas ela crê que acontecerá. Mas Zacarias diz, como saberei? Desculpem, terei certeza. Então, por 9 meses, ele ficou mudo. Mas, enfim, nos versículos anteriores ao nosso texto, imediatamente anteriores, a partir do verso 57, Lucas narra que, enfim, chegou o dia do nascimento de João, o precursor do Messias. Observe que o nascimento de João Batista é cercado de alegria, mas também de um senso de reverência e de temor. Está escrito que a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, no verso 57. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Eles também se alegraram com ela. E sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Observe, aproveitando o verso 58, diz que os seus vizinhos participaram do seu regozijo, e no verso 64, na verdade, quando eles perguntaram qual é o nome, e ela disse, é João, Zacarias ainda estava mudo, e eles disseram, mas como? Não tem ninguém na família, não é tradição colocar um nome que não seja de alguém já da família. E então perguntaram a Zacarias, e ele pedindo uma tabuinha onde pudesse escrever, colocou João é o seu nome. E todos ficaram admirados desse nome diferente. E exatamente quando ele obedece a palavra do Senhor por meio do anjo, diz que imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Veja como há uma alegria. Isabel está alegre, os seus vizinhos ficam alegres, e Zacarias agora abre a boca, prorrompendo em louvor. Mas também havia, como eu falei, temor, no verso 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas, todos os que ouviam guardavam-na no coração,
veja, eles perceberam, primeiro, eles souberam que Zacarias havia tido uma visão, que ele entrou no santuário e voltou mudo, mas por acenos, de alguma maneira, ele os fez entender que ele tinha tido uma experiência sobrenatural. E agora, miraculosamente, ele volta a falar. Tudo isso manifesta o poder de Deus na vida desse casal, e isso enche aquelas pessoas de temor, e aí eles ficam pensando, o que será que esse menino vai ser, né? Qual é o futuro desse menino? Porque o nascimento dele está cercado de fatos sobrenaturais e especiais, e cercado desse senso de temor. Então, observe aí que, imediatamente, depois de confirmar o nome dado pelo anjo, a boca se lhe abriu, e ele então falava, louvando a Deus. Aqui Zacarias experimenta, meus irmãos, o prazer e a alegria prometidos pelo Senhor por boca do seu anjo. E o silêncio, fruto da incredulidade, dá lugar a um louvor incontido. Já é muito bom ter filho, né? É muito bom quando um filho nasce. Como a gente fica alegre. A gente vê isso quando os irmãos colocam, né, nas redes sociais a foto do bebê, né, e alguns louvam ao Senhor por aquele presente, pela herança, colocam textos bíblicos. Imagine nessas circunstâncias, uma mulher que era estéril, um casal idoso, um anjo anunciou e ainda diz que ele vai ser alguém especial, porque vai preceder, vai preparar o caminho do Senhor, do Salvador, que ainda haveria de vir. Então, veja que esse silêncio, fruto da incredulidade, dá lugar ao louvor incontido. E, meus irmãos, o brado de louvor que fluiu dos lábios do sacerdote Zacarias é mais do que um grito preso, no entanto, da garganta de um pai realizado. É o brado que celebra o fim de séculos de espera, desde que Deus fizera a promessa a Eva, em Gênesis 3,15, a Abraão e a Davi, ressoando toda a expectativa profética. E é também aqui o brado de Zacarias, o brado de louvor, é o brado da voz profética silenciada por 4 séculos. Mais uma vez, Lucas nos informa que essa alegria, essa explosão de louvor, ela é uma explosão que vem pelo mover do Espírito Santo. Verso 67 começa dizendo, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Veja, é um cântico e é também uma profecia. Zacarias está louvando e está profetizando. É um cântico inspirado. E é importante lembrar que, assim como a alegria, a pessoa do Espírito Santo também é enfatizada em Lucas. Todos os evangelhos falam da obra, da pessoa, da divindade do Espírito Santo. Mas Lucas é o que mais enfatiza o poder do Espírito Santo em ação para aplicar as bênçãos da redenção planejadas pelo Pai desde a eternidade e realizadas por Deus Filho. Então, esse salmo longo, como eu falei, conhecido como Benedictus, ele pode ser dividido em 2 grandes partes. A primeira parte vai do verso 67 ao 75. E nela temos uma celebração profética. Veja que é uma profecia. Você vai verificar que praticamente todos os verbos, exceto os que estão, vamos dizer, no infinitivo, fora os verbos que estão no infinitivo que revelam propósito, todos os outros verbos estão no passado. Só que Jesus ainda não tinha nascido. De fato, Jesus já tinha sido concebido. Maria estava lá e viu o nascimento de João Batista. E Maria já estava grávida do Espírito Santo. E Jesus ainda não havia aparecido, mas ele fala no passado, é uma espécie de passado profético, é muito comum entre os profetas. Mas mais do que isso, o Salvador já estava presente ali. Embora não se diga isso, nós já vimos que no verso 56, Maria foi até Isabel no 6º mês. E no verso 56 desse mesmo capítulo, Lucas registra que Maria ainda ficou 3 meses com Isabel, faça as contas. Você acha que 3 meses, Isabel sentindo dor, Isabel já vou. Não, com certeza ela estava lá. Mas
uma razão para que o Espírito Santo fizesse esse sacerdote explodir em louvor, porque o Salvador está ali, já presente, no ventre de Maria. Então, na primeira parte, nós temos uma celebração profética, onde Zacarias louva, ou bendiz, ou fala bem de Deus pela salvação suscitada, não por João Batista, mas por aquele que ele precederia e de quem prepararia o caminho. A segunda parte, que é mais curta, vai do verso 76 ao 79, e consiste de um anúncio profético acerca de João Batista, o seu filho. Então você tem celebração profética, e você tem um anúncio profético, onde Zacarias anuncia e descreve o ministério profético do seu filho recém-nascido. Com isso em mente que eu quero convidá-los, então, a que meditemos sobre esse tema, o Deus bendito eternamente. O que é que Zacarias fala quando ele louva a Deus? Ele está louvando a Deus aqui. Então, vamos pensar primeiramente na primeira parte, na celebração. A celebração profética. Primeiro, Zacarias bendiz a Deus, porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Verso 68. Bendito seja o Senhor, esse Deus é o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nós precisamos entender essas duas palavras. Essa palavra visitar, não é? Maria foi visitar Isabel. Mas esta palavra visitar, ela era usada no Antigo Testamento para descrever as intervenções do Senhor para livrar o seu povo. A ideia é de ir ao encontro daquela situação de miséria do seu povo. Essa palavra é usada em Êxodo capítulo 3, se você quiser acompanhar. Em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor Deus chama Moisés, você pode observar, Êxodo capítulo 3, diz a palavra do Senhor, no verso 7 do capítulo 3 de Êxodo. Disse ainda o Senhor, quando chamou a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus algozes, dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Observe, o povo era escravo, isso é importante para entendermos a segunda palavra, redimiu. O povo era escravo no Egito. O Senhor viu a situação de miséria e escravidão e opressão do seu povo, que estava oprimido pelos inimigos. Lembre, Faraó estava perseguindo o povo de Israel, que estava se multiplicando. E ele tentava impedir essa multiplicação, porque tinha medo que o povo, que Israel dominasse os egípcios. Nós já conhecemos a história. Então Deus diz, olha, eu vi a aflição do meu povo, mas eu quero que você especialmente veja o verso 16, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, olha a mesma palavra, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Eu estou visitando o meu povo, eu cheguei para libertar o meu povo. Redimir é um sinônimo de libertar. E essa palavra redenção ou resgate, ela era usada no contexto da escravidão, no contexto das dívidas. Quando uma pessoa, por exemplo, empobrecia e tinha que vender suas terras, a terra era vitalícia e não podia sair da família e da tribo, era a lei, estava na lei mosaica. E quando alguém então tinha que vender terra, um parente seu
que tivesse condições, poderia resgatar essa terra devolvendo para o seu proprietário. Ele teria que pagar um preço, ele poderia até de alguma maneira desfrutar daquela terra por um tempo para recompor aquilo que ele gastou, mas ele teria que devolver. Ele era um parente resgatador. Foi isso que Boaz fez com Noemi e Ruth. Essa história de Ruth é a história de alguém que resgata. Resgatar, redimir, significa comprar de volta, pagar um preço e devolver aquilo que aquela pessoa perdeu. Mas também é o termo usado para resgatar um escravo. Quando um israelita tinha que se vender escravo por causa de dívida, um irmão, alguém da sua família, poderia comprar a sua liberdade, pagaria um preço e o resgataria. É esse o contexto de visitar e redimir. Zacarias está dizendo, Deus veio ao encontro do seu povo, Deus veio libertar o seu povo, Deus veio tirar o seu povo de sobre o seu povo a opressão. É isto que ele quer dizer. Resgatar significa libertar por meio de um preço pago. Isso é importante. Então, veja, continuando aqui então, Zacarias então exalta a Deus, porque Deus visitou e redimiu o seu povo, e especificamente nos versos 71 e 72 nós temos a explicação sobre em que consiste essa redenção. Veja, para nos libertar, redimir é um sinônimo de libertar, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, esse é o contexto do libertar. O Senhor veio para nos libertar dos nossos inimigos, dos nossos opressores, e para usar de misericórdia e para cumprir a sua aliança. Em segundo lugar, Zacarias louva e bendiz a Deus, primeiro porque ele visitou e redimiu, resgatou, libertou o seu povo. Em segundo lugar, ele diz que Deus nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Verso 69. Literalmente, na verdade, Zacarias diz que Deus nos levantou um chifre de salvação na casa de Davi. É assim que está no texto original. Deus levantou um chifre de salvação na casa de Davi. E essa expressão, ela é uma expressão importante para nós, porque o chifre naquela cultura era um sinônimo do poder para subjugar os inimigos. E, sobretudo, do poder de um rei. O chifre tinha a ver com o poder, com a autoridade do rei, com a sua capacidade de vencer os inimigos e libertar o seu povo. Nós vemos algumas passagens que usam essa expressão chifre nesse sentido. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, 17, que eu passarei a ler, e diz o seguinte: ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Essas pontas aqui é a mesma palavra para chifres. Ele está falando aqui de José, mostrando o poder de José que rechaça todos os inimigos. No Salmo 148 também, e eu peço se você puder abra lá, mas eu vou achar aqui rapidamente e ler no verso 14. No louvor que o salmista faz ao Senhor, ele ressalta que ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Se você quiser, pode sublinhar esta palavra poder. No original ele exalta o chifre do seu povo, e é um sinônimo de poder. E, finalmente, essa palavra é muito utilizada nas visões de Daniel. E, especialmente, eu leio aqui Daniel, capítulo 7, versículos 7, 8 e 21. Em Daniel, capítulo 7, ele diz: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele,
e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Aqui é uma visão, de certa maneira, do anticristo. Nós temos uma mensagem no YouTube que trata sobre isso, se você quiser conferir lá no nosso canal. E no verso 21, ele fala, eu olhava e eis que este chifre, que era desse governo opositor ao povo de Deus, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então a ideia de poder é de um rei. Então quando ele diz, Deus levantou um chifre na casa de Davi, ele está apontando para o Cristo. Ele está falando que o rei foi levantado. Aquele rei prometido a Davi, que se sentaria no seu trono, que reinaria sobre todas as nações, estava sendo levantado. Então ele está falando de Cristo. Cristo é o chifre levantado da casa de Davi. Ele está dizendo, ele nos suscitou salvação. E quem é que vai trazer a salvação? É esse rei, é esse Cristo, é esse filho de Davi. Por isso, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. Então, Deus cumpriu assim a promessa, feita desde o princípio pelos seus santos profetas. E aqui mostra a fidelidade de Deus. Zacarias está bendizendo a Deus pelo seu poder redentor, pela sua misericórdia, está aqui expressa na palavra visitar, e também está bendizendo a Deus pela fidelidade dele, porque ele está cumprindo aquilo que ele prometeu a Davi. É a fidelidade à aliança com Davi, a aliança chamada do reino. O reino chegou, mas essas promessas pactuais não se limitam à aliança de Deus com Davi, também conhecida como a aliança do reino. Elas se estendem também à aliança com Abraão, no verso 72, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Ele cita aqui 2 alianças de Deus. Na verdade, Deus fez alianças. Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Antes de tudo, meus irmãos, Deus, ele nos salvou para cumprir uma aliança, um concerto, que é um concerto da Trindade. Deus Pai e Deus Filho fizeram uma aliança de redenção para salvar um povo para Ele, para o seu louvor e para a sua glória. Deus Espírito Santo entrou nesta aliança para ser o aplicador das bênçãos dessa redenção. E cumprindo essa aliança eterna da redenção, Deus fez uma aliança com Adão. Adão quebrou a aliança. Deus fez uma promessa de redenção para cumprir a sua aliança. E ao longo de toda a Escritura, Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que dele viria uma grande nação e o descendente que seria bênção para todos os povos. Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés, a aliança da lei. Deus fez uma aliança com Davi e todas essas alianças apontavam para a nova aliança, que esse chifre levantado da casa de Davi, esse rei messiânico, iria cumprir. Deus está cumprindo a sua aliança. É isto que ele está dizendo. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser bendito. Deus é digno de ser engrandecido, porque Ele é misericordioso, Ele visita o oprimido para libertá-lo dos seus opressores. Ele é um Deus também poderoso. Ele é capaz de subjugar os inimigos. E Ele levantou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho para derrotar os inimigos e libertar o seu povo. Deus também é fiel à sua aliança. Por isso, Ele é digno de ser bendito. Na verdade, por isso Ele é em si mesmo, independente de eu reconhecer ou não, o Deus bendito eternamente. Zacarias, em seguida, meus irmãos, fala sobre o objetivo dessa libertação. Para que Deus libertou o seu povo? Verso 75. O objetivo dessa libertação é que, libertos, a esse povo liberto seja constituída uma comunidade de adoradores. Deus liberta o seu povo para adorá-lo todos os seus dias. Ele diz,
de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos, sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Deus nos libertou para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Se você observar de novo em Êxodo capítulo 3, você verá que é o mesmo objetivo. Veja que o episódio de libertação de Israel da escravidão no Egito, ele é uma prefiguração dessa libertação que Zacarias está cantando. Observe aí, verso 18. E ouvirão, Êxodo 3, 18, e ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus está ordenando que você nos liberte, que você nos deixe ir, para que nós sacrifiquemos. Você sabe que o sacrifício era um modo como o povo de Israel, a igreja cultuava na velha aliança. Jesus ainda não havia encarnado, então o culto era realizado por meio de sacrifício. Então ele está dizendo, olha, Deus nos libertou para que nós pudéssemos adorá-lo sem medo. Nós não precisaríamos ter medo dos inimigos, é o que ele está dizendo. Nós podemos adorá-lo em santidade e justiça. Em Êxodo capítulo 3, no verso 7, no verso 10 e dos versos 16 e 18, Deus disse, olha, eu estou libertando meu povo para que ele me adore, para que ele me sirva. E essa adoração, concluindo essa primeira parte, ela envolve uma conduta marcada pela santidade e pela justiça. Observe, para que o adorássemos livres das mãos de inimigos, para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Que a nossa vida agora liberta seja dedicada a adorar a Deus. Para que um pecador é liberto? O pecador é liberto para adorar a Deus e para servi-lo todos os dias da sua vida. Então, meus irmãos, ambas as virtudes, santidade e justiça, são essenciais à adoração verdadeira. E são frutos que acompanham os redimidos, os libertos, os resgatados do Senhor. Então, depois desse cântico, vamos dizer, desse louvor profético, Zacarias então passa a um anúncio profético, né? Primeiro você tem o louvor profético, onde ele exalta a Deus, ele bendiz a Deus. Agora ele tem um anúncio profético, ele se vira para aquele bebê. De novo aqui, mamães, papais. O bebê deve estar ali no colo de Isabel. Ele está profetizando. E de repente ele se vira para o seu bebê. E ele não diz, veja, ele está cheio do Espírito Santo. Ele poderia dizer, meu filhinho querido do papai, como eu esperava você. Não, ele está cheio do Espírito Santo. Ele entende que o significado daquele filho é muito maior do que trazer alegria a ele e a Isabel. Ele entende o que aquele filho vai fazer, qual é a sua importância no reino de Deus. E é isso que ele fala dos versos 76 a 79. Ele diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Deus visitou para redimir o seu povo, e tu, menino, serás o profeta que preparará o povo para essa visitação de Deus. Deus encarnado, porque Cristo é Deus. Essa visitação de Deus, você vai preparar o povo, vai preparar o caminho do Senhor. Então, o propósito, depois do louvor profético, ele então traz esse anúncio profético, e ele diz, o propósito do ministério, ele diz que o propósito do ministério de João Batista é por consequência lógica, ou melhor, o propósito é de preparar o caminho do Senhor. E isto significa preparar o coração do povo para a chegada do Senhor. O povo tinha essa expectativa profética. Nós estamos em Israel, na Palestina.
Eles tinham expectativa profética. E preste bem atenção, eles estavam debaixo da opressão romana. Eles não tinham independência. Era um momento de crise nacional, de crise espiritual. E eles estavam aguardando a salvação. E Zacarias está dizendo, olha, você vai preceder o Senhor e preparar o caminho. Agora, antes de prosseguir, até para a nossa aplicação lá na frente, eu quero dizer que aquilo que Zacarias fala acerca de João Batista, do ministério profético de João Batista, é, por consequência lógica, também o propósito da pregação do Evangelho. O propósito do ministério profético se cumpre na igreja por meio da pregação do Evangelho. A igreja profetiza quando prega o Evangelho. Então, o que ele fala acerca de João Batista, nós veremos daqui a pouco, ele está também falando algo que diz respeito a nós. Observe, qual é a missão? Preparar o caminho para a vinda do Senhor. E eu queria explicar isso aqui do ponto de vista cultural. A ideia de preparar o caminho, ela faz alusão a um costume antigo. Eu mencionei isso em alguma mensagem anterior. Que era o costume de se preparar a estrada por onde o rei iria passar quando dá visita aos seus súditos, sobretudo nos lugares mais distantes do reino. Como que se preparava o caminho? O rei está vindo para visitar o povo. Isso se fazia eliminando obstáculos da estrada, aterrando depressões, nivelando barrancos. A ação profética de João, anunciada por seu pai, ela ocorrerá na esteira do ministério profético. E quando ele fala, você vai preparar os caminhos do Senhor, ele está ecoando a profecia de Isaías 40, e você precisa abrir lá para você entender. Isaías capítulo 40. Isaías 40 é precisamente o capítulo onde o profeta começa a trazer oráculos de consolo ao povo de Deus, onde ele profetiza o retorno do cativeiro babilônico. Isaías viveu bem antes do cativeiro babilônico, mas ele anunciou esse cativeiro por causa do pecado da idolatria de Israel. Mas aqui no capítulo 40, para que você preste bem atenção, diz assim. O título, muito bem dado aqui pelo nosso tradutor, é O Senhor Vem. Então, aqui a figura daquele que prepara o caminho do Senhor, ela vai ser explicada e nós vamos entender o contexto. Ele diz assim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, da sua luta, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aí ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, que é no deserto, vereda, um caminho ao nosso Deus. E aí ele explica como é que se prepara o caminho. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, né, as protuberâncias, né, as elevações. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ele não só está dizendo o que aquele que prepara o caminho do Senhor vai fazer. Ele está prometendo que isso vai acontecer. Aqui vemos o poder da palavra de Deus. Quando Deus ordena que se pregue a sua palavra, Ele assegura que sua palavra vai ter efeito. Ele diz, todo vale será aterrado, todos os montes e outeiros serão nivelados, o que é tortuoso será retificado, os caminhos escabrosos, pedregosos serão aplanados. Meus irmãos, no desenrolar da revelação, essa profecia de Isaías, ela aplica o que eu poderia chamar de 3 camadas de cumprimento. Ela tem o que poderíamos considerar um triplo cumprimento. Primeiro, para o contexto de Isaías. No contexto do futuro imediato de Isaías, a voz do que clama no deserto aqui seria uma referência aos profetas que, da parte do Senhor, deveriam chamar o povo de Deus ao arrependimento, preparando o coração do povo para o retorno do cativeiro babilônico. Essa é uma palavra, por exemplo, que se aplica a Jeremias, a Ezequiel. Nós expomos o livro de Ezequiel. Eles seriam aqueles que iam lá para preparar o caminho do povo.
esses caminhos escabrosos aqui representam o coração do povo. Ele está usando a figura, o costume, como uma figura para o coração do povo. O coração do povo está endurecido. Eles estavam no cativeiro, estariam no cativeiro por causa dos seus pecados, por terem quebrado a aliança. E para que o Senhor os trouxesse de volta, eles precisariam se arrepender. O próprio Jeremias fala isso no capítulo 29. Quando se cumprirem 70 anos, eu me voltarei para vós outros. Então passareis a clamar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, etc. Mas antes vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender. E sou eu quem vai operar esse arrependimento. Sou eu quem vai retificar os caminhos escabrosos. Para o contexto imediato, portanto, de Isaías, isto tem a ver com essa volta. Então, como um bom pastor, o Senhor buscaria suas ovelhas dispersas. Lembra de Ezequiel? Dispersas pelos 4 cantos do mundo. Ele as ajuntaria e as guiaria de volta à terra da promessa. O Senhor iria adiante do seu povo, trazendo-os da Babilônia, levando-os até Canaã. Contudo, meus irmãos, juntamente com a volta do cativeiro, Isaías aqui também está anunciando a chegada da era messiânica. Isto porque, ainda que não eles viessem a ocorrer numa sequência cronológica imediata, ambos os eventos, a libertação da Babilônia e a era messiânica, elas, na verdade, estavam relacionadas. Na verdade, os atos redentores de Deus estão relacionados. A libertação do Egito, a libertação da Babilônia e a libertação do povo de Deus dos seus pecados por meio de Cristo. Então, aquele livramento da Babilônia seria um prelúdio da libertação que se cumpriria na vinda do Messias para estabelecer o reino de Deus e ser bênção a todas as nações, cumprindo assim tanto a promessa de Deus a Abraão como a sua promessa a Davi. E essa seria, meus irmãos, a segunda dimensão do cumprimento da profecia, a segunda camada. Voz do que clama no deserto é João. João é voz do que clama no deserto. A voz da profecia que estava em silêncio agora se levanta. A voz do que clama no deserto agora se levanta. E é por isso que no capítulo 3 de Lucas está exatamente escrito assim. No capítulo 3, que diz que, falando de João Batista, no verso 3 do capítulo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. No contexto da Babilônia, seria a libertação do cativeiro, mas, sobretudo, aquela profecia falava desse momento. Como que toda a carne viu a salvação de Deus? Por meio de Cristo, a quem João haveria de anunciar. Então é nesse sentido que Zacarias está dizendo: tu, menino, tu precederás o Senhor. Veja, essa palavra Senhor, embora seja uma palavra grega, sendo um israelita, um sacerdote, certamente ele está usando aqui a palavra que é o nome inefável de Deus, Yahvé, o nome pactual de Deus. Tu precederás Yahvé. Ele está dizendo que aquele menino que virá é Yahvé, ele é Deus. É isso que ele está dizendo. E você vai preceder, preparando o caminho. Então esta é a segunda dimensão. Esse pensamento, como eu falei, fica então mais claro no capítulo 3. A terceira camada, nós aguardaremos para falar na conclusão e na aplicação. Mas é exatamente isso que Zacarias quer dizer. João, você vem para preparar o caminho do Senhor. E como é que João prepararia o caminho do Senhor? Nós podemos aqui elencar quatro atos ou 4 aspectos desse preparo. Primeiro, chamando o povo ao arrependimento e à conversão. Versos 16 e 17. 76. Ele diz assim... É o capítulo 1, verso 16 mesmo. Aqui está nas palavras do anjo. Falando de João, desde o verso 15, o anjo já tinha dito como é que ele ia preparar o caminho do Senhor.
Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Não é João que vai converter, é o Espírito Santo por meio da pregação de João. Prosseguindo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. É assim que ele tem que preparar o caminho do Senhor. Chamar o povo ao arrependimento. E irá diante do Senhor de novo. Do Senhor, aqui é o Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias. O ministério dele tem o mesmo caráter do ministério de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, por meio do arrependimento e da conversão. Quando ele fala do espírito e poder de Elias, ele está mencionando uma profecia em Malaquias, capítulo 4. No capítulo 4 de Malaquias, verso 5, está escrito: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João é Elias, não no sentido que Elias reencarnou, é que ele tem o mesmo ministério profético, é da mesma natureza que o ministério de Elias. O anjo explica aqui em que sentido. Ele virá no espírito e poder de Elias. O mesmo Espírito Santo que possuiu Elias, possuirá João, e ele vai chamar o povo ao arrependimento. Então, como é que se prepara o caminho do Senhor? Chamando o povo ao arrependimento. Segundo lugar, anunciando a promessa de perdão aos arrependidos. Verso 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Dar a conhecer significa anunciar o perdão. Redimir do pecado é perdoar. Para chamar o povo ao arrependimento, e uma vez o povo arrependido, anunciar que Deus o perdoou. Anunciar o perdão de Deus. Não é isto que, de fato, não é nisto que consiste a pregação do Evangelho? Chamar o povo ao arrependimento, proclamar o perdão de Deus, proclamar a misericórdia de Deus por meio de Cristo. Em terceiro lugar, João prepararia o caminho do Senhor, anunciando a causa formal dessa salvação. Ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Verso 78, parte A. Essa salvação e esse perdão não vem por qualquer virtude daquele que é perdoado e é salvo. Porque nós somos pecadores, não há justo, nenhum sequer, mas por causa da entranhável misericórdia. Essa palavra entranhável vem de entranhas. Aliás, uma palavra grega para misericórdia era a mesma palavra para entranhas. Quando Paulo fala que haja em vós revestivos de entranhados afetos de misericórdia, lá em Colossenses capítulo 3, se não me engano ali pelo verso 12, a ideia de entranhas de misericórdia, porque para os gregos as emoções, elas ficavam localizadas nas vísceras, nas entranhas. Então, ele está falando do mover compassivo. Deus olha para o pecador em sua miséria e se compadece do pecador. E porque ele se compadeceu do pecador, ele enviou o seu Filho. Esta é a causa da salvação, a misericórdia de Deus. Nenhum de nós pode merecê-la, nenhum de nós pode conquistá-la, nenhum de nós pode alcançar a justiça diante de Deus. Graças à sua misericórdia, à sua entranhável misericórdia, é que nós temos o perdão dos pecados. E por fim, ele anuncia o agente que restaura a paz entre Deus e os homens, que ele chama de sol nascente nas alturas. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, diz ele no verso 78, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa entranhável misericórdia se manifesta pelo nascer do sol. E aqui ele está usando uma figura do amanhecer. Mas ele também está citando a Escritura. Eu não falei para vocês que quando ele abre a boca, o seu louvor é recheado de Escritura? Nós já mencionamos vários aqui, mas eu quero mencionar mais um. Ele está aqui citando indiretamente Isaías capítulo 9. O mesmo Isaías, que é o mais evangélico dos profetas, ele anuncia que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a região chamada Galileia ou Anel dos Gentios,
um lugar de gente misturada. O lugar que primeiro entrou no cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico. O reino do norte entrou primeiro. Essa terra que entrou primeiro no cativeiro. A terra mais perdida de Israel será a primeira a ver a salvação de Deus. Olha o que diz Isaías: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Essas são as terras do norte, que é chamado de Galileia. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quando fala Galileia dos gentios, aqui é uma palavra crítica, pejorativa. Gentios são pagãos, Galileia dos pagãos. Porque quando o rei da Assíria, ele invadiu o reino do norte, ele deportou os israelitas e ele colocou povos pagãos lá no meio, e eles se misturaram e criaram uma espécie de mistura do seu culto com culto ao Senhor, e se tornou ali um judaísmo paganizado. Criaram o que a gente chama de sincretismo religioso. Era uma religião impura. E é por isso que ele diz: Deus tornará glorioso o caminho do mar. E ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. E é isso que Zacarias cita indiretamente. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui de novo é a figura do sol. E exatamente Zacarias está dizendo: olha, é a misericórdia de Deus. Por esta misericórdia nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos caminhos nossos pés pelo caminho da paz. Paz aqui, irmãos, é o conserto da relação com Deus, é a relação correta com Deus. É paz, sobretudo, com Deus. Ele está dizendo que esse sol nascente nas alturas, que sabemos ser Jesus, que já estava no ventre de Maria, e que certamente ouvia esse cântico porque estava lá com Isabel. É esse sol nascente das alturas. Ele vai restaurar a paz com Deus. O pecado criou inimizade entre o homem e Deus, mas o sol nascente das alturas, o pecado lançou os homens nas trevas, mas o sol nascente das alturas trará a luz do perdão, a luz da salvação, a luz da libertação, e trará paz com Deus, e vai dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então ele está anunciando o agente que restaura a paz entre Deus e os homens. Jesus é o sol nascente nas alturas. Eu quero então concluir, meus irmãos, tudo aquilo que nós expomos aqui, o que nós podemos aprender desse cântico maravilhoso de Zacarias aqui no capítulo 1 de Lucas. Meus irmãos, esse cântico, ele nos ensina muito sobre duas atividades essenciais da Igreja de Jesus Cristo. Exatamente nos seus dois blocos que eu falei. A adoração, registrada na primeira parte, adoração profética, e a proclamação do Evangelho, na segunda parte do cântico. Ambas têm a ver com o que nós propusemos em nosso título: o Deus bendito eternamente. Como é que nós bendizemos a Deus? As duas atividades essenciais pelas quais a igreja bendiz, fala bem de Deus, são a adoração. É assim que a gente bendiz a Deus. Nós estamos falando bem de Deus. Mas há uma outra forma, quando a gente fala bem de Deus para os outros. Isso é o quê? Evangelizar. Então aqui nesse cântico você tem exatamente as duas atividades pelas quais nós bendizemos a Deus. Porque é através da adoração e da proclamação das virtudes divinas reveladas no Evangelho que nós bendizemos a Deus. Lembre-se, bendizer é falar bem, é elogiar. E nessa perspectiva, eu quero propor então pelo menos 4 aplicações que envolvem esses dois aspectos da missão da igreja. Primeiro, sobre o primeiro aspecto, a verdadeira adoração não pode ser destituída de uma vida de santidade e de justiça. Essa é a primeira lição que eu quero trazer aqui para nós, bem prática. A verdadeira adoração não pode ser destituída de uma vida de santidade e de justiça. Você lembra que Zacarias diz: o Senhor nos suscitou plena e poderosa salvação, e de conceder-nos, no verso 74, que livres das mãos dos inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Meus irmãos, o pecado é essencialmente uma impureza e uma injustiça.
Portanto, santidade e justiça são ambos frutos e evidências de que fomos libertos dos nossos pecados. Deus nos redimiu em Cristo para que o adorássemos em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Desse modo, nós poderíamos até acrescentar mais uma maneira de bendizer e falar bem do nosso Deus, por meio da nossa conduta. Portanto, meus irmãos, além de comprovar nossa justificação, uma vida de santidade, uma vida justa, reflete o caráter do nosso Pai Celestial e do seu Filho bendito, motivando outros a bendizê-lo. É por isso que Jesus mesmo mais tarde exortará os seus discípulos em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a quê? A você? Não, ao vosso Pai que está nos céus. Deus é bendito. As pessoas bendizem a Deus quando veem um caráter justo na vida do seu povo. Se, porém, meus irmãos, ao invés de andarmos em santidade e justiça, nossa conduta for pecaminosa e iníqua, contradizendo o que nós professamos no nosso culto, pesará contra nós a acusação que mais tarde fará o Senhor aos fariseus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus 15, 7-9 e Marcos 7, 6-7. Quando aqueles que se professam cristãos vivem deliberadamente no pecado, quando eles chafurdam na lama, quando eles vivem pecaminosamente, longe de bendizer o seu Deus, por mais que eles cantem, eles estarão dando ensejo para que os homens blasfemem de Deus, como Paulo, confrontando os hipócritas, alerta em Romanos 2, 21-24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, pois, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Crente, você que está presente aqui, você pode afirmar que a sua vida, que a sua conduta, que aquilo que você faz em secreto, bendiz a Deus? Porque você pode cantar aqui, mas se a sua vida não for justa, não refletir a santidade, o seu louvor se tornará em blasfêmia. E a bênção que você pronuncia se tornará em maldição. Em segundo lugar, nós aprendemos desse cântico que a verdadeira adoração também tem uma dimensão profética e missionária. Porque além de bendizer ao Senhor Deus por aquilo que Ele fez, nós também o bendizemos por aquilo que Ele fará na era vindoura para consumar a obra redentora em Cristo. E nesse sentido, adoração e proclamação estão inseparavelmente ligados. Não é sem razão, portanto, que o inário inspirado de Israel, melhor dizendo, os salmos, frequentemente apresentam ambas as atividades, adoração e proclamação, como sinônimos. Como, por exemplo, o Salmo 96, que nós cantamos, não é? Cantai ao Senhor um cântico novo. Não é isso que ele diz? Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai, veja, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai. Tudo são sinônimos. Bendizer e proclamar. Observe que o Salmo termina apontando a vinda futura do Senhor para julgar o mundo e consumar sua obra redentora. Como dizem os versos 11 e 13 desse Salmo 96, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Meus irmãos, Cristo é o sol nascente nas alturas, que veio em sua primeira vinda para alumiar os que jazem nas trevas do pecado e da sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isto é, nos colocar em um novo relacionamento com Deus. Mas Ele também é o Senhor que vem para julgar a terra com justiça e os povos com equidade. Por isso, ecoando esse salmo, Paulo adverte os atenienses em Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sim, Jesus que veio para salvar, virá agora para julgar. Ele virá para destruir os seus inimigos. E esta última verdade, meus irmãos, nos leva à nossa terceira aplicação, que está ligada à segunda seção do cântico, que tem a ver mais com a proclamação. E o princípio que eu quero trazer é o seguinte: quem experimentou a plena e poderosa salvação de Deus em Cristo, quer compartilhar essa alegria com outros. Quem experimenta a plena e poderosa salvação de Deus em Cristo, deseja compartilhar naturalmente essa alegria com outros. Ou seja, deseja evangelizar. Adorar e proclamar o Evangelho. Não acabamos de aprender que bendizer a Deus envolve proclamar sua salvação dia após dia? E o Espírito que encheu Zacarias, meus irmãos, levando-o a profetizar, e que encherá também a João Batista, não é o mesmo que nos desvendou o mistério de Cristo e nos selou para o dia da redenção? Nós não fomos, meus irmãos, alcançados, já aqueles que estão em Cristo, pela entranhável misericórdia de Deus? Fomos tirados das trevas e da sombra da morte, para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus nosso Senhor. Fomos reconciliados com Deus, redescobrindo o caminho da paz. O Espírito de Deus não fez resplandecer diante dos nossos olhos, por meio do Evangelho, a glória de Deus na face de Cristo, o sol nascente nas alturas? Por isso, à semelhança de João, meus irmãos, a igreja tem a missão de pregar Cristo. Fomos separados para anunciar que em seu Filho unigênito, Deus visitou este mundo em trevas para manifestar sua misericórdia, libertar os pecadores, trazendo perdão e reconciliação por meio do sacrifício de Cristo. E se você ainda não tem Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa crer em Cristo e confessar Cristo como Senhor e Salvador. E nesta noite eu anuncio a você: converta-se dos seus pecados e venha para Cristo. E creia em Cristo, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Nós fomos separados para anunciar estas coisas, meus irmãos, de modo que, por meio da pregação do Evangelho, a igreja prepara o caminho para a segunda vinda do Senhor, na qual Ele virá para buscar seus eleitos e julgar vivos e mortos. Aqui nós temos a terceira camada de cumprimento da profecia de Isaías. A igreja hoje é voz que clama no deserto. A igreja é aquela que prepara o caminho do Senhor, pregando o Evangelho, para que os homens se arrependam, porque o Senhor está vindo, a vinda do Senhor está próxima. Pregar o Evangelho, portanto, é outra forma de falar bem de Deus, e para isto fomos chamados, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que os irmãos conhecem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes, isso é bem dizer, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta é nossa missão, meus irmãos. E por fim, de maneira mais breve, uma última aplicação. O crente adora a Deus, bendiz a Deus na adoração e na proclamação do Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, essa continua sendo a nossa missão. Eu falei que aqueles tempos eram difíceis, eram de crise nacional. Eles estavam sob opressão, eles não tinham liberdade. Um imperador se assenhoreava deles, um imperador que se chamava Deus, César Augusto. A palavra Augusto significa divino. Mas mesmo assim, Zacarias bendiz a Deus. Ninguém percebeu. A opressão política continuava. O governo de César continuou depois da morte e ressurreição de Jesus. E só aqueles que o Espírito Santo, de quem o Espírito Santo abriu os olhos, é que viram que o reino de Deus não seria instaurado por nenhuma força política. Nós precisamos, nesses tempos de crise, lembrar disso, meus irmãos.
Nós não podemos depositar a nossa esperança em quem vai ser eleito para presidente ou para deputado, embora devamos exercer a nossa cidadania com fidelidade aos valores do reino de Deus. Mas nós devemos lembrar que o nosso destino não depende de quem vai ser o presidente do Brasil, ou do fim ou não da guerra na Ucrânia, ou se vai ter a terceira guerra mundial. O rei já veio, o rei venceu por meio da cruz, e o rei virá para buscar o seu povo, e sem o auxílio de mãos, ele vai implantar o seu reino. Ele vai consumar o seu reino, que já é presente. E nós devemos proclamar e nós devemos adorar. Esta é a missão prioritária da igreja. Que nós possamos adorar, bendizer a Deus e proclamar o seu nome, mesmo em tempos de crise. Que não desviemos do nosso foco. Tu és bem-vindo aqui.